Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa releitura de Thomas Mann, Montanha Mágica, né? Thomas Mann, Montanha Mágica. Nós paramos na parte, então, em que vai entrar mais uma personagem na história, né? Ou seja, resumindo, nós estamos lá no Alpes Suíços, né? No sanatório de Berghof. E aí o Hans Castorp, né? Que é um jovem estudante de engenharia lá da planície, ou seja, das cidades baixas, lá na Hamburg, né, um porto da Alemanha. Então ele vai visitar o primo, que é um militar, chamado Joachim, e aí ele vai conhecer lá as pessoas, né, os internados, os pacientes desse sanatório, né? São pessoas de alta sociedade, né? São pessoas de toda a Europa. Então nós vamos ter diálogo que vai resumir essa história da Europa para nós. E duas nações que surgiram recentemente no plano europeu, né? Como nós estamos no início do século XX, duas nações importantes surgiram na Europa no final do século XIX, que são a Alemanha, né? Ou seja, quando o Hans está lá no alto da montanha, a Alemanha tem pouco mais de 30 anos, né? Que foi unificada em 1870. E a Itália também é a mesma coisa, nessa base aí, nos 40 anos de Itália, né? Então, quem vai surgir agora vai ser justamente um italiano. Então, nós vamos ter justamente agora a figura do Settembrini, né? O Settembrini, ele vai ser essa figura do pedagogo, né? O humanista. Lembrando que o humanista, aqui no sentido, é aquela ideia iluminista, né? Ou seja, o humanismo, que vem do Renascimento, etc., ele traz o homem para o centro do debate, né? Não mais a figura teológica, que é a teocentrismo, né? Que é uma coisa mais medieval, que nós vamos ver em outro personagem, que vai surgir depois, claro, né? Ele não vai entregar tudo ao mesmo... Vai surgir outro personagem que vai ser o contraponto ao Settembrini, que você vai voltar à ideia da religião, da igreja, né? Lembrar que aqui nós estamos no tempo do Nietzsche, né? Final do século XIX para o XX, nós temos a figura do Nietzsche, né? Que vai debater essa questão da religião, a questão do existencial, a questão do sentido da vida, né? A questão do niilismo. Então, tá bem nessa praia assim de discutir a questão da razão humana, né? Então, o Settembrini vai ser justamente essa figura filosófica, né? Não religiosa, porque ele vai justamente contra essa ideia de teocracia, né? De teocentrismo, né? A figura do Settembrini é a figura do pedagogo humanista, né? Então ele vai debater toda aquela questão do iluminismo, da Revolução Francesa, né, do liberalismo, né, quanto filosofia. Lembrar que naquela época o liberalismo era de esquerda, né? Nós ainda temos, vai surgindo ali no final do século XIX a figura do socialismo, né? E aí, claro, no início do século XX já vai ter o socialismo, os partidos socialistas ali, na Alemanha, na Rússia, né, etc. Mas no plano do século XIX, quem é esquerda é o liberalismo, né? Então vocês têm os conservadores e tem os liberais. Os conservadores querem voltar àquele antigo regime, né? O antigo regime francês antes, né, da Revolução Francesa, o antigo regime europeu antes da Revolução Francesa. Então, o Settembrini é a figura do leitor, né? Do leitor ali do Victor Hugo, do leitor do Baudelaire, né? Então ele vai ter, aí como ele é esse cara anti-religião, aí os pacientes lá vão falar, é o Satã, né? A ideia, aí ele vai aproveitar essa ideia. A ideia do Satã para ele aqui não é a ideia do Satã do cristianismo, né? Quando tem um capítulo chamado Satã, que é a ideia do Satã enquanto aquele Lúcifer lá dos iluministas, né? Aquele que traz a luz, que é uma figura de Prometeu, é uma figura de artista, né? A ideia de relacionar o Lúcifer a um artista, né? Interessante, essa questão do artista já é uma problemática para o Thomas Mann num dos primeiros livros dele, em 1903, que é o Tony Kruger, que é aquela problemática do artista igual é para o Hermann Hesse. Nós vamos ver também Hermann Hesse vários livros falando da questão do artista e a sociedade, né? Então ele vai falar disso, ou seja, a questão do artista, a questão do artista contra a sociedade, ou seja, os mesmos temas que a gente vai encontrar no Hermann Hesse, que a gente vai ler em breve, né? Também um autor suíço, língua alemã, etc. E aí, e outra coisa, o Settembrini é um italiano, certo? Então ele tem muito interesse, o Thomas Mann tem muito interesse pela cultura italiana. Os italianos adoram a Itália, né? Os alemães adoram a Itália, e é assim como vê o Goethe lá também, né? Os franceses também, lá, o Stendhal e tal. E aqui tem a Morte em Veneza, que aí é em 1912. Morte em Veneza vai mostrar lá um cidadão alemão passando as férias em Veneza, etc., né?
muito bem escrita, assim, uma obra estética mesmo, uma obra esteticista mesmo, né? E vai mostrar justamente essa visão que os alemães têm da Itália, né? Do Mediterrâneo, né? Então é interessante você ver. E aí, né, não que o Settembrini esteja na história aqui, mas dá para ter uma impressão de que o Thomas Mann pensa da Itália, né? Então você quer saber o que o Thomas Mann pensa da Itália? Então tá aqui a morte em Veneza, né? Veneza é a praia dos alemães, né? Podemos dizer assim, né? O pessoal vai para o sul na época, né? Vai de férias, né? Então é a morte em Veneza. E então tem esse italiano aqui, assim, os alemães adoram a Itália, né? Fazem turismo lá mesmo. E aí o italiano surge aqui, mas só que o italiano surge aqui na Suíça como aquela figura espontânea, né? Que causa irreverência, causa choque, né? Porque ele vai justamente com essas ideias para a época são radicais. Interessante, né? O liberalismo ali naquela época ele era radical, porque ele prega justamente essa ideia de liberdade, né? Ou seja, que essa ideia de liberdade que será depois utilizada no existencialismo, porque aí o existencialismo fazer né? Quando a gente falou lá do Camus e do Sartre, nós fizemos um retorno ao existencialismo do Dostoiévski e do Nietzsche, né? Ou seja, são dois pré-existencialistas que depois vão colocar em questão a liberdade. Ou seja, que liberdade nós temos, né? No Dostoiévski, né, a liberdade existe para o homem a partir do momento que Deus não existe, tudo é permitido, né? É claro que isso é uma das vozes do romance que, obviamente, o Dostoiévski não acredita, né? Porque o Dostoiévski é um cristão, né? Então, e aí a questão é a seguinte, para o cristão, Deus é soberano. Então, se Deus é soberano, não existe liberdade, né? E para o Nietzsche não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é apenas uma convenção, né? É uma ilusão, não existe o livre-arbítrio. Parece interessante, né? Porque o Nietzsche ele não é cristão, ele é um anticristão, ele é um amoralista e ele também não crê na liberdade. Então essa questão da liberdade vai ser a grande discussão do século XX, vai ser uma discussão ali do Sartre, do Camus, né? A Simone de Beauvoir, todos eles vão discutir essa questão de existe ou não liberdade, né? Liberdade, quem tem liberdade? Existe uma liberdade social? Ou seja, que classe social tem liberdade, né? Então, as várias pessoas que estão aqui no sanatório Berghof, eles têm liberdade sim, porque eles têm dinheiro, né? Eles têm dinheiro, eles podem passar as férias na Itália, né? Eles podem viajar pela Europa, eles podem se internar nesse sanatório de alto nível, né? Porque aqui você vive a vida social desses pacientes, então... E era roda de discussão filosófica, eles estão lá discutindo filosofia, o Hans está ouvindo as discussões filosóficas, né? Então o que cada um pensa. E aí a ideia aqui do Settembrini falando da questão de só é possível a liberdade com uma boa educação, né? Pedagogia, você educar as pessoas para a liberdade, libertar as pessoas dessas questões dogmáticas, religiosas, que as pessoas possam decidir por si mesmas, que tenham liberdade de expressão, né? Ou seja, todas essas bandeiras liberais estão aqui na fala do Settembrini, né? E aí ele vai lembrar, inclusive, das questões dos anarquistas, a questão dos carbonários, que são essas organizações militares que libertaram a Itália da questão da monarquia, né? Porque a Itália, voltando à história, a Itália naquela época, né? A Itália é o resto do Império Romano, né? E foi se fragmentando, né? Em pequenas cidades, estados. Aí você tinha Florença, Veneza, Roma, aí você tinha Sicília, né? Então a Itália uma entidade assim, política, né? Mas se você ver lá o Maquiavel, lá o príncipe do Maquiavel, você vê que a Itália, as cidades guerreavam entre si, aí vinha a França no meio, vinha o papado no meio. Então a Itália nunca se unificou por isso, né? Então você vê, a Portugal, Espanha, estão unificadas desde o final da Idade Média, né? Então você vê, por isso que a Espanha, Portugal saíram na navegação primeiro, né? Se unificaram e foram navegar. E aí Itália e Alemanha ficaram lá nos seus feudos, nas suas divisões políticas, nas suas questões de protestante católico, né? Interferência do papado, e aí nunca se unificaram. Então o Settembrini coloca a culpa justamente do papado, né? Não interessa para o papado a unificação da Itália, não interessa para o papado a unificação da Alemanha. Então ele vai estar com essa questão falando que a religião é um atraso, né? Então ele coloca sempre a religião como um atraso, como uma coisa de dogma, né? Então ele fica até agradecido quando esse pessoal fica ironizando ele como o Satã, né? Porque para ele, eu sou o Satã, beleza. Então é para chocar mesmo. Ele não fica incomodado, ele tira o moçar dessa história, né? Porque para ele a ideia é isso, ou seja, tem que ter liberdade, né? E a religião é uma forma de dogma
que vai justamente engessar o pensamento. E ele acha, não, o pensamento tem que estar liberto para que todos tenham direito à educação e livre escolha, né? Ou seja, você vai ser educado, você vai escolher o que é justo, o que é honesto, né? Então todos vão lucrar, né? Essa ideia do liberalismo de que todos vão, cada um cuidando da sua vida, todos vão lucrar. Então o Settembrini não crê em nenhum tipo de dogma, nem político, nem religioso, né? Nenhum Estado que vai ditar regras, né? Então ele vai mostrar justamente essas sociedades em que trabalha o livre pensamento, a livre expressão, o livre comércio, né? Então sempre essa ideia de liberdade está no discurso do Settembrini, que depois vai ser rebatido pelo Naphta. O Naphta vai ser um judeu jesuíta, né? Um judeu que converteu ao catolicismo, jesuíta, e vai contrapor, aí nós vamos ver no próximo vídeo, o Naphta vai surgir na história um pouco mais tarde para contrapor esses ensinamentos pedagógicos do Settembrini. Porque o Naphta vai falar, não, é importante o Estado, é importante a religião, é importante a tradição, é importante alguns dogmas, né? É importante a moral cristã. Né? Então ele vai impor, acho que tem que ser imposto tudo isso aí, porque sem a moral cristã a sociedade vai se fragmentar e vai ser destruída. Ao contrário, o Settembrini pensa que não, a moral cristã é que impediu o progresso, a moral cristã é que impediu o iluminismo, a moral cristã é que mantém essa moral aí hipócrita, né? Porque ele mostra as hipocrisias, né? Vocês estão aí falando. E é interessante que esses contrapontos, porque você vê, o Settembrini ele prega a liberdade econômica, o progresso, mas ele é um cara muito simples, né? Ele é muito modesto, a vida modesta, não fica mostrando posses, né? Interessante. E o Naphta, que é o cara que prega, né, a humildade cristã, a moral, né? A vida piedosa, devocional. No entanto, ele vive cercado de luxo onde ele mora, né? Vai mostrar os lugares onde ele mora, ele é cercado de luxos, belos móveis, belas roupas, né? Assim, então é interessante o contraponto dos personagens. O Thomas Mann fez de propósito, né? Claro. Então tem um homem pregando o progresso, a economia, né? A liberdade, e um cara modesto, assim, né? Igual um socialista, parece um socialista, né? Um cara sem mostrar posses, né? Só tem livros, não tem posses nenhum, não fica ostentando. E aí o Naphta, depois a gente vai ver, né, as descrições do Naphta, é aquele homem que prega, né, a religião cristã, etc. Uma vida devocional. Então você imagina que é um cara, né? A gente imagina que é um cara que é um monge, a vida monástica, não. Você vai ver o cara cercado de luxo, né? Gosta de estética. Então é interessante o contraponto das figuras com o que eles falam, né? Então o Hans fica pensando assim, mas né? Ele até associa essa questão né, a vida modesta de quem prega, né, o liberalismo econômico e tal, o progresso, e a vida se cercar de algum luxo, né, desse personagem que prega justamente a volta ao cristianismo, né, a vida devocional. Então é interessante esses contrapontos, que é justamente os debates que eu falei, que é isso que lembra Dostoiévski, né? Se você pegar os livros do Dostoiévski, tem sempre esses debates, os irmãos Karamazov, que nós vamos ler em breve, então vamos reler em breve, tem esses debates, né? O Irmãos Karamazov tem esses debates justamente, ou seja, os debates entre os personagens, cada um defendendo uma perspectiva, um ponto de vista, e aí a gente fica pensando ali, quem que a gente concorda aqui, né? Quem que o autor está concordando, né? Então, muitas vezes a gente acha que o Thomas Mann está concordando mesmo, só que a figura do Settembrini às vezes é caricata, né? Aquela figura do italiano caricato, então a gente não sabe muito bem se o Thomas Mann concorda com tudo. E aí depois entra o Naphta, a mesma coisa, ele tem umas coisas altamente coerentes do que o Naphta está falando, né? O Naphta realmente é um cara erudito e tal, mas ele é tão assim, né, caricato também, que será que o Thomas Mann está levando a sério, né? E a gente não sabe exatamente quem é o Thomas Mann. Assim, que posição ele está defendendo, né? Eu, na verdade, não sei qual posição. A gente sabe que o Thomas Mann é um liberal, né? Ou seja, ele não aderiu, ele é uma centro-esquerda, podemos dizer assim, né? Um liberal, não aderiu ao nazismo, claro que não saiu da Alemanha por causa disso, mas ele não era um cara de esquerda também, assim, né? Socialista não era. Então, igual um Bertolt Brecht, né, por exemplo. Então, tem que analisar o que ele pretende com a narrativa, né? Então, basicamente aqui passei o ponto de fundo dessas discussões filosóficas que tem na obra, né? Depois, no próximo vídeo, nós vamos entrar nas discussões religiosas, né? Vai ter outros vídeos sobre questão religiosa, questão da política europeia, né? Ok? Então fica aí a dica de leitura, né? Estamos no segundo vídeo, sobre A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos e não deixem de compartilhar. Obrigado!